E sobre mais essa tentativa, de acabar com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, nós vamos conversar agora com Belisário dos Santos Júnior, que é ex-secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo e integrante da Comissão Arnes. Boa noite, Belisário, bem-vindo aqui ao seu... Belisário, bem-vindo aqui ao seu jornal. Bom, doutor, para que as pessoas entendam, em casa, a grandeza e a importância da Comissão Especial, quantos mortos e desaparecidos políticos há no Brasil? Boa noite mais uma vez. Então, desaparecidos políticos e mortos, essa cifra varia, mas eles vão entre 400 e 500 pessoas. Dependendo do critério, chegamos a um número maior ou um pouco menor, mas orbita em torno de 400 a 500 pessoas. Trabalho importante aí. E doutor, por que esse empenho do governo Bolsonaro em acabar com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos? Qual que é o seu entendimento? O que está por trás disso? Não é possível, não dá para entender, porque a comissão, não tendo acabado com seus trabalhos, ela não pode ser encerrada. Há várias ossadas, o trabalho é insano, porque é examinar ossadas que foram achadas em Peru, que foram achadas em outras partes, e parte significativa dessas ossadas foi enviada para a Holanda, para laboratórios internacionais de antropologia. Parte está no Departamento de Antropologia da Unifesp em São Paulo. Então, a questão não é somente essas aproximadamente 500 famílias que querem saber o que aconteceu, mas a sociedade brasileira quer saber o que houve, não é? Nós temos direito a saber o que aconteceu durante a ditadura militar, como eles se comportaram, por que eles sumiram com os vestígios dos corpos, por que eles ocultam ainda os resultados, os vestígios das violações de direitos humanos, das massivas violações de direitos humanos. Por que a gente lembra? A gente lembra para não repetir. Exatamente, é uma resposta, como você mencionou, doutor, para as famílias e também para a sociedade. E, doutor, o que a Comissão Arnes, ela está propondo, então, para evitar mais esse desmonte do governo federal? Então, em junho, o presidente da comissão, de certo por ordem da ministra, já havia tentado marcar uma reunião com o relatório pronto para que ele fosse aprovado e enviado ao presidente para publicação. O Ministério Público, a Procuradoria Regional do Distrito Federal e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão acataram uma representação, entre outros, da Comissão Arnes e recomendaram que nem a ministra, nem o presidente dessem sequência aos atos para encerramento da comissão. Isso foi em junho. O Ministério Público reagiu prontamente, só que agora, às vésperas do final do mandato do atual governo, eles resolveram insistir no encerramento, não é? Esse encerramento, o problema todo não é o efeito jurídico, o problema é que isso causa às famílias que pensam que, mais uma vez, elas foram logradas, mais uma vez se encerra um processo sem que se dê o resultado que a lei diz que era necessário dar. A Lei 9.140 fala claramente que era necessário dar respostas aos familiares e à sociedade. E não só. A Comissão Nacional da Verdade também fez uma das recomendações, foi nesse sentido, de localizar os restos dos desaparecidos, dos mortos e desaparecidos que ainda não tenham sido localizados. Mas mais ainda, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou, e isso tem uma obrigatoriedade, ele julgou no caso Gomes Lund, que é um caso de desaparecidos na região do Araguaia, ela determinou que o Estado brasileiro vá à exaustão nos esforços para localizar esses mortos desaparecidos. Não é uma tarefa fácil, porque a ditadura militar se esmerou em fazer desaparecer as pessoas, destruir os rastros
e alguns rastros que sobram, sumir com esses rastros. Isso aconteceu no Araguaia, aconteceu em outras partes. Então, é necessário, para fechar essa parte da história brasileira, é necessário que se conclua esse processo. É um processo que demanda esforços, mas todos os esforços das pessoas que estão envolvidas, os conselheiros que se envolveram nisso, grande parte desses esforços é voluntário. É voluntário, são pessoas, não demanda recursos para pagar pessoal. Né? Então, a decisão do presidente da República, que foi acatada pela presidência e pela ministra e pela presidência da Comissão do Estado brasileiro, ela é uma decisão absurda, porque a comissão, é importante que se entenda isso, a comissão não é do governo, a comissão é do Estado brasileiro. A Lei 9.140, de 1995, a época do governo Fernando Henrique, ela determinava uma comissão de alto nível exatamente para todos esses esforços de buscas, para completar a história. Essa comissão publicou livros, publicou relatos, julgou casos, atribuiu indenização para alguns, indeferiu mais de uma centena de casos, achando que não cumpriam os requisitos. Ou seja, a comissão trabalhou voluntariamente, nomeados, mas voluntariamente. E esses esforços precisam ser agora concluídos. Não tem sentido isso. Por isso que o Ministério Público Federal espera-se um árduo trabalho aí para o próximo governo Lula, né? No caso, no próximo 2023 aí para o novo governo. Muito trabalho pela frente, né? Gostaria de agradecer, então, o senhor pela participação aqui com a gente no seu jornal, viu? Muito satisfatório recebê-lo aqui. Muito obrigado. Foi para mim também um prazer. Até a próxima.